enxerga direito? Meus amados, vamos começar. Nós já estamos gravando, só que é no YouTube, tá? Quem vai? Mas de qualquer forma vai para o YouTube, né? Então vamos lá. Meus amados, eu queria já que os irmãos ficassem de pé, abrissem suas Bíblias nos Salmos de número 114. Salmos de número 114. Hoje nós vamos para a segunda etapa aí da Aliança Mosaica. Nós temos algumas etapas aí, né? Nós temos aí 7 etapas na Aliança Mosaica. Vamos ver se a gente consegue falar sobre 2 hoje, se Deus permitir, e nós vamos seguindo adiante, tá? Vamos ler? Salmos de número 114. Está escrito assim: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó, no meio de um povo de língua estranhas, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, e o Jordão tornou para trás. Os homens saíram e os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros de rebanho. Que tens, ó mar, que te assim foges? E tu, Jordão, para tornares para trás? Montes, por que saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros de rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, a qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Amém? Vocês viram, né? Vocês entenderam o texto, né? Essa é a trajetória do povo de Israel no deserto. Esse é o resumo da história de Israel no deserto. Por isso, propositadamente, nós lemos esses salmos hoje. Vamos orar? Pai Santo, Pai Bendito, na Tua presença nos colocamos, Pai. Como sempre, Senhor Jesus, precisamos do auxílio do Deus Espírito Santo, para que as escamas dos nossos olhos caiam e nós consigamos compreender as Escrituras na medida necessária que devemos, Pai. Pedimos que no decorrer, Senhor Jesus, desse estudo, o Senhor venha, Senhor, de alguma forma se revelar a nós, para que nós possamos entender a cada momento o quão significativas são essas coisas em nossas vidas e o quanto ela pode nos transformar e nos dar clareza de espírito. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha sanar a necessidade dos nossos corações, fazer com que nossas almas sejam sempre felizes e exultantes na Tua presença, Pai. Que a cada dia possamos crescer em Ti e que a Tua palavra seja sempre um manancial de águas vivas, para que nós possamos sempre buscar delas e encontrar o frescor necessário para aliviar a secura das nossas almas, Pai. Nós Te entregamos louvores, nós Te bendizemos, nós oramos a Ti, confiantes de todas essas coisas, pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, vamos louvar o número 165 de nosso hinário, Cuidado Divino. Os irmãos vão ter que me ajudar hoje, porque o pastor está sem óculos, porque o pastor perdeu o óculos. Acho que não dá não, irmão. Aí vai ficar 2 cegos, eu e o irmão. Vamos louvar o Senhor? Número 165, Cuidado Divino. Vamos achar? Amém. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti.
Amém? Abram suas Bíblias comigo. Irmãos, vamos dar uma relida no 12, Êxodo 12, do 29 a 42. Êxodo 12, do 29 a 42. Depois nós vamos para o 20, tá? Todo mundo conhece a história do Êxodo, né? Irmãos, o que é Êxodo? O Exodó. Saída do Egito? Êxodo é só saída, gente. Vem da palavra grega exit, né? Então é saída. Então, toda vez que você vê a palavra Êxodo, você já imagina que se trata, é porque a Bíblia, irmãos, a Torá, a palavra Torá, ela tem as primeiras palavras dos temas dos livros, entendeu? Por isso que a palavra é Torá, entendeu? Que é tergumim, não sei o que, eu explico melhor isso para vocês numa outra hora. Então a palavra Torá ela não é desconexa, tá? Ela junta o começo de 5 livros, por isso que o nome é Torá, tá? Gente, não tem nada fora da organização das Escrituras que seja algo assim, sei lá, inventado por alguém, tá? Irmãos, por que o livro de Números é Números? Por causa do recenseamento, por causa da contagem das pessoas, por isso que é Números. Por que o livro é Deuteronômio? Nomos é lei, Nomos é lei, Deutero é outra, ou reafirmação. Deuteronômio nada mais que reafirmação da lei, o nome significa isso.
reafirmação da lei. Por quê? Porque em Deuteronômio você vai ver a lei, a aliança sendo reafirmada. Ó, para vocês pegar, para vocês entrarem na terra prometida, a lei é essa, lembra da lei, que a lei é isso, que a lei é aquilo, que a lei é aquilo, por isso que é Deuteronômio. Por que é Levítico, irmãos? Porque é uma lei cerimonial. Os levitas, a tribo de Levi, é uma palavra para o sacerdócio. Eu nem lembrei essa dele, já está na mão. Volta a pergunta de novo. Tem que ser um por dia. Não, eu estou tentando explicar que cada um desses textos, ele faz um resumo do texto todo. É que às vezes a gente não para pensar nas coisas, mas a Bíblia não é um livro desconexo. Ele é propositivo. Irmãos, o que é algo propositivo? Algo que tem uma intenção, tem uma volição, tem uma vontade, é um objetivo a ser alcançado. Então por isso que a Bíblia é toda propositiva. Nada na Bíblia está ali assim, caiu aqui, deixa aqui. Não, é um livro inspirado, tá? A inspiração é a base de tudo. Por isso que nós achamos nexo em tudo que é dito. Vamos lá. Êxodo 12, do 29 a 42. Irmãos, lembram o que é, mas nós vamos dar só uma lidinha que a gente vai partir, tá? Irmãos, na semana passada nós fizemos uma afirmação de que na saída do Êxodo, o Deus de Moisés humilhou todos os deuses do Egito. Lembra? Porque cada uma das calamidades, cada um dos milagres que ocorreu quase durante um ano inteiro, ele é uma humilhação pública dos deuses. Não bastando isso, Deus matou Deus. O nosso Deus matou o Deus egípcio, que era quem? O primogênito de Faraó. Loucura, né? Não bastou humilhar. No final, ele ainda matou. Então, a gente começa a narrativa assim, tá? Então, no 29 está escrito assim: aconteceu que à meia-noite, Êxodo 12, 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do Faraó, que se assentava no seu Trono. Vocês perceberam o que eu acabei de dizer? Quem senta no trono de Faraó é o próprio Deus. Vocês entendem essa equivalência? A gente encontra uma equivalência dessa com as mesmas características no Papa, né? O Papa, quando senta no trono, ele chama de ex-cátedra. Quando ele está sentado no trono, ele é infalível. Por quê? Porque ali ele é o próprio Cristo, quando ele está sentado no trono papal. É daí que eles tiram essas coisas, tá, irmãos? Não mudou nada. Eles absorveram uma religião egípcia, que era muito comum deuses egípcios fazer parte dos deuses gregos. Então, por isso que você vai encontrar algumas respostas para a igreja romana, está dentro desse contexto. Aí o que aconteceu? O trono aqui é justamente para definir que é Deus que está morto aqui, tá? Deus matou esse Deus menor. Até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Em outras palavras, irmãos, Deus matou todas as matrizes, né? Todas as matrizes. Boa noite, boa noite. Então, o que nós percebemos então? Nós percebemos então que agora, depois de Deus ter humilhado todos os povos do Egito, ele vai lá e faz o quê? Mata o próprio Deus que está sentado no trono. Então, o Deus egípcio cai por terra na última o quê? No último milagre, né, digamos assim. Na última praga. Então a praga seria a morte do primogênito. Então, irmãos, o que está começando a ser desenhado aqui? Vamos continuar lendo? Êxodo 12. Êxodo 12, agora nós estamos no 30. Levantou-se Faraó de noite, ele
todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se um grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então você vê que agora todos os povos estão clamando, tá? A palavra clamor, tá, gente, é um choro intenso, tá bom? Choro intenso, é só isso. Então eles estão levantando um clamor. Houve um grande clamor, tá? Irmãos, vamos lembrar da aliança com Abraão. Pode ser sentado, pode me acompanhar, não tem problema. Vamos lembrar da aliança com Abraão? Vamos lembrar? Então, irmãos, a conexão entre a aliança abraâmica e a aliança mosaica, ela está onde, irmãos? Onde que essa aliança está? Vocês lembram? Não, só o texto. Eu não quero que só lembrem do texto, não precisa falar o endereço. O que vocês lembram? Deus fez uma promessa para Abraão. Ele falou o quê? O que ele prometeu para Abraão? Que ele seria numeroso. Fez um convite a ele para fora, mostrou os céus e disse o que para ele? Assim vai ser a sua descendência. Todo mundo ficou muito feliz, Abraão ficou muito feliz. Só que ele falou o quê? Na hora que ele cortou uma aliança com Abraão, veio o quê? Uma escuridão, os abutres. E o que Abraão fazia? Enxotava aqueles abutres de cima do que? Da aliança. Não é isso que aconteceu? Dos animais partidos. Então, o que aconteceu enquanto ele estava fazendo aquilo lá? Deus fez uma promessa para Abraão. Falou: ó, isso vai acontecer. Sua geração vai ser próspera, vai acontecer isso. Só que os seus descendentes vão ficar 400 anos sob prisão. Vocês vão ficar 430, na verdade. Vocês vão ficar 400 anos sob prisão. Até quando? Até que a minha ira se encha com esse povo. Você imagina Deus esperando 400 anos? Gente, Deus é muito paciente. Então ele espera 400 anos para ele cumprir uma promessa, porque ele precisava que duas coisas acontecessem. Cumprir a primeira promessa que ele fez, a primeira aliança que ele fez com Abraão. Qual que é? Os filhos serem inumeráveis, como a areia, né? Como as estrelas do céu. Ou seja, os filhos. Aí vocês vão perceber o quê? Que não importava o que acontecesse com a descendência de Abraão, o que acontecia? Eles multiplicavam. Eles multiplicaram a tal ponto que o imperador teve que fazer o quê? Baixar um decreto e fazer o quê? Matar as crianças assim que nascessem. Por quê? Porque Deus fez uma promessa. Então não importa se está no cativeiro, não importa se você está livre, não importa se você é pobre, não importa se você é rico. A grande verdade é: a promessa vai se cumprir. Ponto. Por isso que às vezes nós cantamos hinos e não percebemos, às vezes lemos textos e não percebemos. Deus é um Deus de aliança. E Deus é um Deus de promessa. Ele, quando faz uma aliança, ele cumpre. E qual era a parte de Abraão para cumprir a promessa? Nenhuma. A promessa é unilateral. Foi Deus que fez a promessa para Abraão. E quem é que passou no meio da aliança? Quem cortou a aliança no meio e passou no meio da aliança? O próprio Deus. Veio como um tição, né? Passou ali no meio. Ou seja, Deus se comprometeu. A troco de quê? Não sabemos. E vocês vão perceber isso com quem? Com Noé, com Adão e com Adão. São duas promessas em Adão, né? A promessa de vida eterna, se eles cumprissem, eles não cumpriram. Depois, mesmo eles não cumprindo, né, eles optaram por pecar. Mesmo assim, depois do pecado, eles mereciam a morte. Mas Deus tinha feito uma promessa de fecundidade para ele. Aí Deus fez uma promessa no Éden. Quais são as duas promessas que Deus fez? Ele faz uma promessa para a descendência de Adão e Eva, dizendo o quê?
Dizendo o que para eles? Que dela nasceria um fulano assim. Agora imagina, ela acaba de pecar, ao invés de Deus já corrigir, já dar uma calma, o que ele faz? Uma promessa. E ele não faz uma promessa só para ela não, tá gente? Ele faz uma promessa para a serpente também. Vocês esqueceram? Ele faz uma promessa para ela e ao mesmo tempo faz uma promessa para a serpente. Nós temos dois aí nessa aliança. Deus fez uma aliança até com a serpente nesse caso. Por quê? O que ele prometeu? Ele prometeu para ela, ó, de ti vai nascer aquele que vai fazer o quê? Pisarás a cabeça da serpente. Ou seja, fez para ela, mas também fez, ó, você fez isso com ela. O culpado é Adão, mas você vai receber também sua culpa, sua parcela. Então bote uma coisa. E não bastando, o que ele fez ainda? Falou o que para a serpente? Que ele ia colocar inimizade entre a mulher e a serpente. Então daí nós temos duas sementes. Quais são as duas sementes? A de Adão e de Abel. De Caim e de Abel. Nós temos duas descendências. Abel é a descendência de quem? Não, tudo bem. Ele é a descendência santa. Abel é da descendência santa. É da descendência que adora a Deus. E nós temos a descendência de Caim, que é a descendência da serpente, que Deus prometeu que colocaria inimizade entre esses dois povos, que são aqueles que adoram a Deus e aqueles que não adoram a Deus. Então, por causa disso, uma aplicação direta que nós já fizemos é que o que? Você, nunca teremos amizade com o mundo. Não é porque você não escolheu, é que o mundo é seu inimigo. Deus fez essa promessa no Éden. Ele vai colocar inimizade. Irmãos, não existe amizade entre santos e não santos. Deus, quando elegeu o seu povo, ele separou esse povo. E esse povo não produz. Beleza. Nós sabemos disso, daquela briga toda, Adão e Eva, aquela coisa toda. Caim e Abel morre. O primeiro assassino, Abel morre. Então, Deus estabelece Sete. Por que o nome dele é Sete, irmã Eliana? Entrou no lugar, substituiu. A palavra Sete significa posto no lugar. Por quê? Porque a promessa deveria ser cumprida. Então, a descendência de Abel é a descendência de Sete. E a descendência de Sete, meus irmãos, é só ler a genealogia de Jesus Cristo. Vocês vão saber direitinho até onde a descendência de Cristo foi. Então, o que acontece? Agora, depois dessa aliança, nós temos qual a primeira aliança? Aliança abraâmica. Não, depois das duas alianças. A aliança adâmica, depois a aliança do Éden. Agora nós temos a terceira aliança. Qual que é a aliança que é? De Abraão, de Noé. Aliança de Noé. A aliança noética. Por que, irmãos, a aliança noética? O mundo chegou a uma depravação tão grande que os descendentes de Sete, parecia que não tinha nenhum. Aí ele olhou, no meio dos descendentes daquela mistura toda, o que acontece? Deus separa um povo. Para os irmãos que estão hoje aqui, no capítulo 3 de Gênesis, né, gente? No capítulo 4, vocês vão encontrar uma genealogia muito interessante, que vai contar duas genealogias. Uma genealogia baseada na família de Sete e uma baseada na genealogia de Caim. Vocês vão perceber essas duas genealogias. Aí Deus ele vai fazer uma observação entre essas coisas, de Caim e de Abel. Ele vai fazer uma observação que os filhos dos homens tiveram filhos com os filhos de Deus. E os filhos de Deus se apaixonaram pelas filhas dos homens. Então nós temos duas descendências. A descendência que é de Abel, que é chamada descendência dos filhos de Deus, porque elas adoram a Deus. E temos uma outra descendência que é totalmente mundana, que é a descendência dos homens. Então, o que aconteceu? Essas duas descendências se misturaram, mas o próprio Deus falou que havia uma inimizade entre essas duas. E a união dessas duas promoveram o que, irmãos?
Produziram o quê? Que os filhos de Deus tiveram filhos com as filhas dos homens, porque elas eram bonitas aos olhos. Produziram o quê? Gigantes. Agora explica para mim, Graziela, que gigantes são esses? Na inteligência e na maldade, não na questão de ser Tamanho. Vocês percebem? Aí há um monte de vídeos conspiracionistas na internet, um monte de gigante que tem fóssil, que tem isso. Mentira, aquilo é tudo mentira, tá, irmãos? Não existe nenhum dado daquilo, aquilo é tudo inventação de moda. Não, mas tem homens de 2 metros. Não, tem homens maiores. Até bem pouco atrás, nos anos 70, tinha um homem de 2,75 metros, mas isso é gigantismo, isso é uma doença. A palavra Nefilins significa gigantes, não na proporção física somente, mas é na capacidade de guerrear e de domínio. Eram gigantes. Inclusive Deus, em Canaã, gente, vamos encontrar gigantes de novo. Lembra que nós somos um gafanhoto diante deles. Na verdade, nós estamos falando de gigante de novo nesse sentido. Nação poderosa, nação inteligente, pessoas capacitadas. E quem são os filhos de Deus? Gente, geralmente são pastores, são nômades. E adivinha, Jesus não era diferente, né? Era só mais um pastor, gente simples, enquanto os gigantes dominavam a terra. Mas isso é só um paralelo que eu estou fazendo, que é proposital esse paralelo. Então o que vocês percebem então? Aí desse povo, a maldade chegou a tal ponto que chegou às narinas de Deus. Correto? É isso que o texto diz. E Deus fala o quê? Vou destruir. Aí Deus foi lá e destruiu tudo de uma vez só. Foi isso? Não. Ele fez uma aliança com Noé. E nessa aliança ele falou o quê? Que os dias dos homens sejam 120 anos. Está aí, por isso que a gente não passa dos 90 a 100 anos. Não é isso, tá, gente? Está errado. 120 anos foi o prazo que Deus deu para a construção da arca. Não confundam. O texto tem que ser interpretado dentro do contexto. Eu fiz essa brincadeira porque eu faço isso direto, tá, irmãos? Os irmãos estão me sentando, eu faço essa brincadeira direto. É porque as pessoas têm algumas convicções que eu não sei de onde elas tiraram essas convicções, porque o texto não diz isso. Se você ler prudentemente, você vai perceber que é uma promessa que Deus está fazendo, de que dentro de 120 anos Ele vai destruir tudo. Então, o limite da vida do homem é 120 anos. Aí você percebe que Noé ficou 100 anos construindo a arca. E depois de construída, teve 20 anos para todo mundo zombar dele e olhar aquele barca enorme lá. Nossa, olha aí. Que cara doido. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. A vida de Cristo chega a 2000 anos. O tempo parece ser longo e absurdo. E quando nós proclamamos isso hoje, o que as pessoas falam? Louco, maluco, bobo, sei lá o que, essa fé doida de vocês. Então, 20 anos, existe um tempo maior de construção, e Deus ainda deu 20 anos para que o povo de Deus fosse zombado. Então passou bastante tempo, tá, irmãos? Talvez esse seja o nosso tempo de ser zombado também, mas Deus está à porta, Ele pode vir a qualquer hora. E você sabe por que eu sei disso? Porque não fui eu que inventei isso. Foi o próprio Jesus que disse que a vinda dele seria como? Não, de Noé. Não foi isso que ele disse? Não foi uma das coisas do seu sermão escatológico? Não foi isso que ele disse? Será como no dia de Noé. Todo mundo está vendo, todo mundo está pregando. Noé, gente, ficou, Deus vai vir, Deus vai julgar a nação. E o que todo mundo fazia? Ignorava. Até que Jesus veio. Até que vai vir um dia em que o mar que tudo vai ser coberto pelo mar e tudo vai ser destruído. Irmãos, a história se repete. A gente está vendo isso desde o começo, que a história se repete.
E o próprio Cristo usa os exemplos que Ele mesmo na Trindade, no conselho da Trindade, Ele já tinha dado antes. Não tem novidade nisso. E Ele usa não só o mesmo método, mas Ele usa até a mesma explicação. Tá? Até a mesma explicação Ele usa. Ó, vai ser igual aquele dia, tá? Eu vou dar um prazo longo para todo mundo. E no prazo longo, como é que estava a sociedade? Fazendo tudo que você pode imaginar de pior, roubando, matando, gente, descendência de Caim. Gente, tem alguma coisa diferente de hoje? Vocês entendem? Aí Deus separa 8 para isso. Então, irmãos, seguindo então o contexto, eu estou só fazendo um paralelo aqui. Então, o que aconteceu no verso 31? Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão disse: levantai-vos, sai do meio do seu povo, tanto vós como seus filhos de Israel, ide e servi ao Senhor, como tendes dito. Levantai também convosco vossas ovelhas, o vosso gado, como tendes dito, ide-vos embora, abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam o povo, apressando-se em lançá-los para fora da terra, e diziam: todos morreremos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas, e seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram os egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. A palavra despojar aqui, irmãos, ela, dentro do contexto hebraico, ela não muda. O que é despojar? Significa que o maior, o mais forte, lutou, venceu o mais fraco e fez o quê? Tirou tudo dele e foi embora. É assim que era a guerra. Não era assim? Ao vencedor cabe o quê? Levar tudo. E o que fica com o derrotado? Desonra, nada. Então, essa palavra, ela serve ao propósito de dizer que um bando de escravos venceu a maior potência bélica da época. E não só venceu, como tomou tudo deles e foi embora. Esse é o Deus. Aí, seguindo, assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, terra de 600 mil, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Era gente pra caramba. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gados e muitíssimos animais. Só para lembrar, irmãos, se todo mundo achava que a religião de Israel ela era uma religião xenofóbica, sectária, não era. Você viu que subiu um misto de gente adorando o Deus dos deuses. Então nós já vemos graça aí. Inclusive, irmãos, lembrando, por que Jesus Cristo foi até aquela mulher? Qual mulher que era, irmão? Uma mulher que não era da etnia, que ela pediu um milagre para ele, e ele perguntou para ela o quê? É certo eu tirar dos meus para dar aos cãezinhos, aos cachorrinhos? Então, os irmãos não sabem disso, mas esse texto, esses aqui são dos principais textos, tá, irmãos, da cultura hebraica. Então, quando Jesus, se ele era quem dizia ser, e ele abriu uma oportunidade para uma mulher cananeia, que era inimiga natural do povo, e ele abriu para ela um milagre e a curou, na verdade, é que está fazendo um paralelo com esse texto. Tá? Então, qualquer um que visse Jesus fazer isso, entenderia perfeitamente do que estava sendo dito.
Irmãos, lembrando só mais um detalhe, Moisés, ele tipifica quem? Irmãos, Moisés tipifica quem? Cristo. Mas por que eu sei disso, irmãos? Vamos lembrar? Quem é que nasceu sob um decreto de morte? Cristo e Moisés. Não era para matar os primogênitos? Cristo e Moisés. Vamos lá. Quem é que depois que desceu do monte, o seu rosto estava transfigurado em glória? Quem separou 70 homens para falar da palavra e da lei de Deus? Vocês estão entendendo? Quem é que era o sumo sacerdote que fazia sacrifício para ele mesmo e para todo o povo? Gente, eu não vou ler, é muita coisa. Quem é que saiu do Egito? E foi para a terra prometida? Que Cristo também se abrigou no Egito e depois ele voltou para a sua própria terra, que é a própria terra prometida. Então vocês percebem que o próprio Moisés, ele tipifica Cristo. Então o que é um tipo? É a sombra do seu antítipo, tá? Que antecede, eu ia dizer. Não, é a sombra. Irmãos, se eu estiver caminhando e você olhar a imagem, você não vai saber muita coisa da minha imagem. Você vai saber que é um homem, você vai calcular mais ou menos o tamanho, você vai ver a sombra dele. Mas quando você olhar para o homem, aí você vai ver a revelação máxima dele. Então Moisés foi um grande homem? Sim, mas ele não passa de sombra diante de Cristo. Você sabe quem me afirma isso? Livro de Hebreus. Ele é mais que. O texto todo, ele é maior que. Ele é maior que. Ele é maior que. É isso que o livro de Hebreus fala. Ele, mesmo falando que ele é maior que, ele ainda só mostra a sombra de quem Cristo é. Porque quando Cristo voltar, ele vai vir em seu resplandor e glória. Aí nós veremos quem Cristo é. Então o que acontece? Então, naquele tempo de Israel, habitavam no Egito, foi de 430 anos. Ué, está repetindo a mesma coisa que falou para Abraão? Sim, porque o Deus que promete, ele é um Deus que cumpre. Então, gente, o que aconteceu até aqui? E aconteceu que ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Então nós percebemos que nesse momento aconteceu aquilo que nós vamos comemorar no domingo que vem, né? A Páscoa, tá? 43, e disse mais Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. E a primeira coisa que ele faz é o quê? Lê para mim o que está escrito no texto aí, no 43. Lê para mim aí, qualquer pessoa, porque eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Estas são as instruções para a festa da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a ceia de Páscoa. Repete de novo. Estas são as instruções para a festa da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a ceia de Páscoa. Então nós sabemos que a Páscoa representa qual sacramento hoje, irmãos? A ceia do Senhor. A pergunta que eu faço: qualquer um pode comer a ceia do Senhor? Estrangeiro come da ceia do Senhor? Irmãos, a palavra estrangeiro aqui, vocês viram que tem próprios estrangeiros no meio do povo, tá? Você pode ver que subiu um misto de gente na ceia do Senhor. Então nós sabemos que a ceia do Senhor, existem duas coisas que aconteceram aí, tá? Nós percebemos que o povo foi batizado no sangue de Cristo. Vocês me acompanharam? O
O povo foi batizado no sangue do cordeiro. Vocês captaram, né? Por quê? Porque quando Deus ordenou que cada família pegasse um cordeiro e matasse e colocasse nos umbrais da porta, o que acontecia? Tinha um cordeiro para cada pessoa? Era um cordeiro para cada Família. Irmãos, eu vou insistir nisso. Por que nós batizamos as nossas crianças? Porque o sangue de cordeiro está sobre a família. Então aquele que é da família, nós batizamos por quê? Porque ele é família da aliança. Ele é família, ela é promessa para a família. E Deus protege famílias. Ele não protege indivíduos. Deus não faz aliança com indivíduos. Ele faz aliança com famílias. Por isso que nós chamamos nossos filhos de filhos da aliança. É mais um dos motivos, tá? Porque nós somos batizados em Cristo, nós fomos batizados na nuvem, nós fomos batizados no mar vermelho. E quem foi batizado? Um a um? Não, todos. Eu não estou tirando esse exemplo, tá? Quem está dando esse exemplo é o apóstolo Paulo no Novo Testamento. Acaso nós não fomos batizados nas nuvens? Nós não fomos batizados nas águas? Isso não sou eu que estou dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo. Tá, então sigamos. Por que eu lembro de todas essas coisas? Porque a justificativa de nós batizarmos os nossos filhos é que nós somos da aliança. Qual é a principal doutrina da Igreja Reformada? A teologia da aliança. Porque nós somos pactualistas. A família da fé tem um pacto com Deus. Em momento nenhum esse pacto foi quebrado. Esse pacto, ele cresce. Essa aliança, ela cresce. Até que Cristo, ele afirma o quê? Essa é a nova aliança do meu sangue. Esse é meu corpo que é partido por vós, remetendo ao que Moisés fez. E esse é meu sangue que é vertido por vós, remetendo o quê? O sangue do cordeiro que está derramado sobre a família, em cada casa. Então por isso que a gente relembra. E a palavra nova, de novo, não é porque é algo que foi criado naquele momento. É nova no sentido que a palavra ali significa anamnese. Significa que a partir das lembranças que você tem. Lembrança de quê? Das alianças anteriores. Ele melhora a aliança em todo o seu aspecto. Agora vocês não precisam mais sacrificar. Irmãos, adiantando um ponto, que a gente vai falar sobre isso. Mas a principal característica do sacrifício era que o indivíduo pecador tinha que se identificar com o animal que ia ser morto. Tinha que haver uma identificação entre o animal que ia ser morto pelo seu pecado, e o animal, ele tinha que também ter uma afinidade com você. Aí você entende por que Deus se fez carne e habitou entre nós. Por isso que ele é Emmanuel, Deus conosco, para que ele pudesse também receber de nós o que? Culpa, pecado, desonra. Mas e ao mesmo tempo nós nos identificarmos com o Cordeiro. Já imaginou se o Cordeiro fosse todo poderoso, descesse do céu grandioso em sua glória? Eis que vim morrer para você. E ele morresse. Você olhar para ele, o que você ia identificar? Que estranho. Ele é totalmente diferente de mim. Ele não é Emmanuel. Ele não é Deus conosco. Ele é Deus, mas ele não é Deus conosco. Porque se ele não viveu o que eu vivi, se ele não sentiu o que eu... Esse cordeiro não se identifica comigo. E eu não me identifico com esse cordeiro. Logo, o que acontece? O sangue desse cordeiro não vale para mim. Porque a principal característica é que você se identifique com o cordeiro e que o cordeiro se identifique com você. Por isso que o nome é cordeiro e não é carneiro. Porque cordeiro é o estágio em que o animal ainda não é produtivo. Ele não teve nenhuma relação com o animal da própria espécie. Ele é santo, ele é puro, ele tem um odor puro.
característico de um cordeiro. E esse animal era criado por você durante esses 12 meses, 13 meses. Ele é criado no seu colo, você alimenta ele dorme com você, ele vive com você. O bocado que estava na sua boca, presta bem atenção, gente. Gente, vocês não prestam atenção nos textos. Mas o bocado que era tirado da boca do cordeiro, era dado para o homem. O homem tirava da sua própria boca e colocava na boca do cordeiro. O mesmo bocado significa que era a mesma comida, aquilo que ele comia. Irmãos, na noite que o Senhor foi traído, quando ele pegou um bocado de pão, quem é que pegou o bocado junto com ele? Judas. Mas qual que era o problema de Judas? Ele não se identificava com o cordeiro. Qual era o problema do Judas? Ele não comia do bocado que saía da mão do cordeiro. Não havia nenhuma relação entre Judas e o cordeiro, porque ele não se identificava. Você acredita? Judas não se identificava com o cordeiro. Então os outros discípulos sim. Por isso que quando João Batista olhou para ele e falou assim: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista se identificava com o cordeiro. E você percebe essa identificação em todas as pessoas. Então isso significa que a minha identificação com o cordeiro implica que o sangue do cordeiro que foi derramado corresponde a quem? A quem se identifica com o cordeiro. O sangue de Cristo só é derramado para aquele que se identifica com o cordeiro. Cristo não vai derramar o seu sangue com aquele que não se identifica com o cordeiro. Vocês podem achar que eu estou falando demais. Vocês entenderam o texto? Então, isso chama-se expiação específica. É o segundo ponto das doutrinas da graça. Não sou eu que estou falando. Vamos lá? Agora, irmãos, nós percebemos então aqui que o Senhor estipula a ceia, tá? Olha só o que está escrito então no verso 43, ele falou que nenhum estrangeiro pode comer da ceia. Agora, irmãos, vocês vão perceber por que um reformado raiz não permite que outras pessoas comam da ceia nossa. Não é porque as pessoas elas são pecadoras, não são porque elas não são crentes, é porque eu não conheço a vida dessas pessoas. E era papel de Moisés averiguar se essa pessoa faz parte ou não do arraial. Vocês percebem? Por isso que nós chamamos a ceia da nossa tradição de ceia supervisionada. Por isso que o presbítero pergunta para vocês se vocês estão bem para tomar ceia. Por quê? Porque aquele que não tem comunhão, ele é estrangeiro. E se ele é estrangeiro, ele profana a ceia. 44. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de os teres o quê? Circuncidado. Comerá dela. Então há espaço para todo mundo, desde que seja circuncidado. E como acontece a circuncisão, irmãos? Hoje, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo explica. Porque aquele que é descendente de Abraão, ele não é porque circuncidou a carne, ele circuncidou o quê? O coração. Então, para tomar a ceia do Senhor, tem que ter um coração circuncidado. Ou seja, em outras palavras, um coração inclinado a obedecer às leis de Deus. Vocês percebem o compromisso? Por isso que a ceia de uma igreja reformada ela é extremamente séria. Ela chega a esse ponto porque é justificável textualmente. Porque o que é uma ceia? É uma representação da aliança. Se você não compreende isso,
você não deveria estar tomando ceia. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo fala isso para a igreja de Corinto. Ô gente, ó, eu queria falar a vocês como carnal, como espirituais, mas vocês são tudo carnal. Vocês não discernem a ceia, sabe por quê? Você chega aqui, tem uns que comeu demais, tem outro bêbado caído pelo chão. Vocês desprezam o pobre, vocês desprezam uma viúva, vocês desprezam quem nada tem, e vocês estão tomando ceia. Em outras palavras, vocês não conseguem discernir. Aí quando ele faz o convite, que é para cada um discernir, né? Depois toma dessa. Gente, ele está falando de discernir depois que ele deu esse IA. Ele foi com 2 pés no peito e falou assim: ó, depois de tudo isso que eu falei para vocês estão aptos para tomar ceia? Se vocês tiverem, se aproxima da mesa do Senhor. Se vocês não tiverem, eu vou explicar. Se vocês tomarem. Por isso que tem muitos doentes no meio de vocês, e não só doentes, e muitos que morrem. A palavra dormir ali é um eufemismo na nossa tradução, tá? O negócio ali é morte, a palavra ali é morte mesmo, significa morte, morte física. É lógico que a morte física é decorrente de uma morte espiritual, mas é uma morte física, tá? Então, o que acontece? O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Deixa eu explicar mais uma vez isso aqui. Eu quero aproveitar essa aliança para explicar mais uma coisa que é feita na ceia, que às vezes as pessoas não entendem. Não só porque você é um congregado da igreja, não só porque você está na igreja, que você tem direito ou acesso à ceia. Você é um congregado, mas você não é um comungante. A palavra comungante vem de comum, tá? Ou seja, por que é tão estranho isso, irmãos? Por que uma igreja reformada é tão exigente nesses aspectos? Porque a Bíblia, ela nos ensina. Mais uma vez, nós não somos memorialistas, nós não somos zwinglianos. A ceia para nós não é para lembrar de Cristo, no sentido de que, realmente Ele morreu por nós. Não, nem de longe é isso. Nós somos sacramentalistas. Nós entendemos que é um sacramento, e por ser um sacramento, ele é um meio de graça, é uma confirmação de uma vida santa e uma vida reta diante do Senhor. Porque se for como um memorial, irmãos, você pode fazer isso toda hora. Vamos lá, come aí, poxa vida, lembrei, hein? Toma aí. Não é isso. Aí você pode sim tomar um drive-thru. Se você é um memorialista, você pode tomar ceia pela TV. Não faz sentido nenhum, porque ceia determina comunhão, proximidade com Cristo. Por isso que a ceia numa igreja reformada é o sacerdote, é o presbítero que serve. Por quê? Porque ele é o representante de Deus e ele serve diretamente de Deus para você. Como é que você está para receber a ceia diretamente da mão de Cristo? Cristo vira para você e diz: esse é meu corpo que é partido por vós. Esse é meu sangue que é vertido por vós. Imaginemos não. Por isso que a nossa ceia chama ceia virtualista calvinista. Por quê? Porque Deus virtualmente está aqui. Fisicamente Ele está aqui, Ele está presente aqui. Nós não vemos, mas Ele está aqui. E na medida que eu sirvo a ceia, não sou eu que sirvo a ceia. É o próprio Senhor que te convida à mesa e é o próprio Senhor que te serve. A pergunta que eu tenho para te fazer é: você tem condição de tomar a ceia na mesa de Cristo? Porque a mesa, convidar a mesa, não significa ter comunhão. Vocês entenderam por que os fariseus, os sacerdotes ficavam de boca caída quando Cristo convidava uma pessoa para comer? Mas como é que se senta no meio de pecadores? Porque a partir do momento em que você chega à mesa, isso significa que você tem uma comunhão com quem você está sentado à mesa. Só que qual que é o problema?
O problema é que você tem o direito de ir à mesa ou não. Então você tem que olhar qual é a mesa que você está indo. Porque se você for à mesa, você vai declarar publicamente o teu nível de comunhão com quem você vai à mesa. Vocês estão entendendo por que a ceia é tão séria? Que deveria ser tratada como tal? Porque se eu tenho uma vida miserável, uma vida de pecado, uma vida de pecados escondidos, de mentira, e eu venho à mesa do Senhor, o que eu faço com a mesa do Senhor? Eu digo que a mesa do Senhor é lugar de profanos, de pessoas que não têm compromisso, de pessoas que não têm fidelidade com Deus. E o que eu faço com a mesa? Eu profano a mesa. Então, quando nós chegarmos na mesa do Senhor, não é mais a mesa do Senhor. Por isso que a revelação de João, ele chama esse tipo de igreja de o quê? Congregação de Satanás, sinagoga de Satanás. Por quê? Porque as pessoas que congregam lá são tudo menos de Deus. E a palavra Satanás ali segue o seu sentido da palavra Satanás, que significa opositor. Então é uma igreja de opositores. Opositores a quem? Ao próprio Espírito Santo, ao próprio Cristo, à própria Trindade. Então tá. Então, ó, ele diz o que, gente? O estrangeiro e o assalariado não comerá dela, e o cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrarei ossos nenhum. Você sabe por que está escrito isso aqui, irmãos? Você sabe por que está isso aqui? O cordeiro tem que ser comido numa só casa, e na sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrarei ossos nenhum. Por causa de quê? Por causa de que graça? Você está lembrando aí? Que é ser bem igual ao sacrifício de Cristo. Exatamente. Jerusalém. A casa de Jerusalém. A casa né? E ele não pode ser quebrado, por quê? Porque a promessa está aqui. Nenhum dos ossos de Cristo poderia ser quebrado, porque ele é o cordeiro pascal. É o cordeiro perfeito e ele é o cordeiro pascal. Vocês percebem? Irmãos, não sou eu que estou fazendo a associação, é o texto que está fazendo isso. Então as implicações que está nesse texto são as implicações que estão aonde? Na nossa ceia. Não foi Cristo que institucionou que fosse desse jeito? Nossa, esses reformados são inventação de modo. Não, irmãos, é aliança. Nós somos pactualistas. Nós entendemos a Bíblia não como um aglomerado de livros soltos que não tem conexão nada com nada. Não, irmãos, as alianças são acontecimentos que vão se revelando e vão crescendo à medida em que eles vão sendo revelados, até chegar na revelação máxima, que é Cristo. E quando Cristo chega, o que a gente faz? Ignora tudo? Não, vocês não entenderam. Não é para ignorar tudo, é para você perceber que tudo foi para chegar nele. Então todas essas informações é para que quando nós chegarmos a Cristo, nós estejamos o quê? Maduros, completos, cheios da verdade de Cristo. E quando Cristo disser o quê? Uma palavrinha, você entende tudo. Não há mistério para quem se identifica com o Cordeiro. Não tem mistério, irmãos. A Bíblia não é um livro de contos, de mistérios, não, é um livro conexo. Irmãos, nós temos várias narrativas, mas a principal é a meta-narrativa, que é a narrativa do todo, que é o quê? Cristo. Essa é a narrativa. Então, olha, depois disso, vamos lá, 48, deixa eu ver isso mesmo. Aqui, olha só que interessante. Ele está falando aqui, ó, o cordeiro há de ser comido numa só casa. Na sua carne não levareis para fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel fará. Mas peraí, ele falou a casa, e agora ele está falando o quê? Congregação.
O que é uma congregação, irmãos? É a união de toda a família, de todas as famílias. Isso é uma congregação. Nós não estamos reunindo todas as famílias. Aonde que nós não reunimos todas as famílias? Na congregação. Vocês estão percebendo os paralelos? Então, olha só. A ceia, ela serve para a família e a ceia serve para a congregação. Então, a família que toma ceia, não só o pai, o cabeça é abençoado, mas toda a família é abençoada. A pergunta que eu faço é: todos tinham direito na casa de comer do pão e do cordeiro? Sim. Por que eles tinham direito de comer todos? Porque a bênção era para a família. Por isso que o batismo é para a família. Por que não toma ceia? Porque aí você tem que saber quem é o cordeiro. Só por isso. Então vamos lá. 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, lhe seja o quê? Circuncidado todo macho. Então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum circunciso comerá dela. Gente, olha aqui, gente, olha que revelação a respeito da ceia do Senhor. Mas como assim? E se alguém chegar e quiser fazer parte? Faça, passa pelo processo. Passa pelo processo. Estava conversando com o pastor Lúcio de Caruaru. Ele tem a igreja reformada em Caruaru. Ele estava falando que ele está hoje com 22 membros comungantes e tem 8 membros não comungantes. Vocês sabem o que significa isso, irmãos? São irmãos que vão passar um ano sem tomar ceia, para passar pelo processo, para aprender das Escrituras, para aprender o que significa cada doutrina, para aprender o que significa a ceia, para aprender o que é, sabe o que, irmãos? Compromisso com Israel. Você sabe qual que é o problema, irmãos? Quando nós chegamos numa igreja, a gente vê a ceia como objetivo final. Mas como você quer o objetivo final da ceia se você não tem compromisso com Israel? Se você não se fez filho de Israel, e você é mais claro, se você não tem compromisso com a igreja, se você não trabalha para a igreja, junto com a igreja, para a edificação da igreja, por que você quer tomar ceia? Por isso que é importante você ser Israel primeiro, para depois tomar ceia. Vocês entenderam por que nós fazemos do jeito que fazemos? Os nossos irmãos visitantes também, vocês entendem por que nós fazemos do jeito que fazemos? Não é como é que chama? É excluir o povo. É explicar para eles que se eles comerem sem saber disso, eles vão ficar doentes. Tanto espiritualmente como fisicamente. Por quê? Porque o Senhor explica o que a ceia do Senhor é. Nós entendemos a ceia dessa forma. E as pessoas que comungam conosco pensam da mesma forma? Essa é uma pergunta para ser feita. Nós não fazemos memoriais. Para nós é sacramento, é graça. É um meio que Deus usa para abençoar nossas casas, nossa família, nossos filhos e a nossa congregação. Irmão, você sabe o que acontecia se algum forasteiro comesse a Páscoa, se tomasse a ceia, sem cumprir esses requisitos? Vocês sabem o que aconteceu com eles? Morria ele e a casa que deixou de comer. Vocês estão entendendo a complicação do negócio? Cada casa é uma família, e a união das famílias representa a congregação. E cada igreja, irmãos, a palavra igreja aí, ela surgiu em qual contexto? Casa. Então, no começo
em Atos dos Apóstolos, você vai perceber historicamente o quê? Que a casa de fulano, a casa de ciclano, ele não está citando fulano assim inadvertidamente, a casa significava que era uma igreja, e várias pessoas frequentavam aquela casa. Então a casa que permite que o estrangeiro coma da ceia sem passar pelo processo adequado, o que acontecia com essa casa? Essa casa morria. Não só o indivíduo morria, espiritualmente, até fisicamente e tal, mas quem morria? Toda a casa. Vocês percebem? Tá? Então vamos lá. E olha que legal, presta atenção como Deus é. Verso 50, lê comigo, ó. 49, lê comigo, ó. A mesma lei haja para o quê? Para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Vocês estão vendo? Não é questão de exclusão, irmãos. Não é questão de exclusão, você está percebendo? Tanto o natural, ou seja, o nascido das famílias, quanto o estrangeiro, eles têm que passar pelo mesmo processo. Todos nós passamos por esse processo. Então é natural que qualquer um que chegar faça o quê? Passe pelo mesmo processo. Por que isso, irmãos? Aí vocês vão entender aquele texto, porque Deus não faz acepção de pessoas. Tem gente que usa esse texto para falar de pastorado feminino, tem gente que usa esse texto para falar de ceia do Senhor, tem gente que usa esse texto para falar de batismo. É porque não entendeu o texto, é que não leu, é preguiçoso, pegou o texto sozinho, fora de contexto, não leu o que está aí antes, o contexto imediato, e nem o contexto pós-imediato. Ele está falando que ele não faz, olha só gente, ele não faz exceção de pessoas, de nenhuma, porque ele salva todos, de qualquer nação, de qualquer naturalidade, de qualquer região. Ele não faz acepção de pessoas, em termos de etnia que ele não faz. Ele salva amarelo, preto, pardo, branco, roxo, azul. Ele salva todos. É por isso que ele não faz exceção de pessoas. A palavra ali, exceção ali, tá, irmãos? É étnios. A palavra etnia. Tá? Então, nada mais é do que ele acabou de falar. Olha, nem o natural, nem o estrangeiro, não faz diferença. Todos têm que cumprir a mesma coisa. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas. Todo mundo vai ter que passar pelo mesmo processo que todo mundo passou. Não há ninguém melhor, não há ninguém pior. É isso que o texto quer dizer. Bonito, né? Então, irmãos, eu queria só aproveitar esse momento da Páscoa para explicar porque a Páscoa representa a nossa ceia. Logo como tal, ela tem que ter as mesmas implicações. Aí a gente está falando de aspectos de continuidade e aspectos de descontinuidade. Por que a gente não mata mais o cordeiro, irmãos? Essa é fácil. Qualquer um sabe responder. Por que nós não matamos mais o cordeiro na Páscoa? Me respondam. Porque o cordeiro foi morto. Então precisamos matar o cordeiro de novo? Mas isso anula todas as prescrições que são feitas em relação ao cordeiro? Não anula absolutamente nada. Tá, o corpo foi partido e o cordeiro está ali, e o sangue dele também anula a morte de Cristo, anula todos os compromissos com o sangue de Cristo? Não, muito pelo contrário. Aí que faz mais sentido. Então vocês estão percebendo? Gente, nós não somos anomistas, nós não somos antinomistas. O que significa isso? Anomista, nós não ignoramos a lei. Antinomista, nós não somos contra a lei. Porque afinal de contas, eu copio o que Jesus disse. E Jesus disse o quê? Eu não vim para abrogar a lei, antes eu vim para cumprir. Mas você, alecrim dourado, que nasceu no campo sem semear, acha que você pode descumprir a lei. O próprio Jesus cumpre, mas você não. Você acha que não precisa. Porque ele já cumpriu por mim. É bem possível que você não se identifique com o
Cordeiro. Porque se você se identificar com o Cordeiro, você vai seguir as leis que o Cordeiro estabeleceu. Por que eu não vou entrar na lei agora? Porque nós vamos trabalhar as leis mosaicas. Existe um motivo pelo qual a lei foi feita. Você sabe para quê que a lei foi feita? Já sei, para a gente negar ela depois que Cristo vier. A lei é boa. O apóstolo Paulo nos diz que a lei nos serve de aio. Aio, não é aquele negócio que come com óleo, não, sabe? Alho, óleo. Não, uma carne maior. Não. Aio, a palavra aio ali no grego é, adivinha o quê? Pedagogo. O que um pedagogo faz? Ele instrui a criança. Então a lei, ela serve de instrução. Para conduzir a quem? Cristo. Não é isso? O apóstolo Paulo fala que a lei serve de aio para nos conduzir a Cristo. Isso significa, assim que a criança chega, ela foi ensinada, ela foi orientada, ela é apresentada a Cristo. Cristo fala assim: sabe esse negócio que você aprendeu? Tudo mentira. Não precisa seguir isso aí não, meu filho. Aí você fala: mas Jesus, eu passei a vida inteira sendo ensinado que eu tinha que guardar essas leis para chegar até você. Aí você: não, isso é tudo conversa do pedagogo. É isso? Não, gente, não é isso. Por que a lei ela não é? Porque além dela nos instruir, ela nos corrige. Irmãos, você sabe a função do pedagogo, ela é diferente de hoje, tá? O pedagogo, no período do primeiro século, ele era responsável por levar a criança para a escola, para que ela pudesse aprender. Ele era responsável, o pedagogo, para que a criança não fosse corrompida no meio do caminho, porque uma criança andando na região da Grécia, ela poderia ser abusada por qualquer um, que não fazia diferença nenhuma, porque a lei protegia os estupradores, quase igual hoje, os abusadores. Então o aio, ele não só servia para protegê-la no conhecimento, era para protegê-la fisicamente. E adivinha o que o aio fazia também quando a criança era muito terrível? O aio punia. Então, quais são as 3 principais características da lei? Te manter vivo, te instruir no caminho e te conceder vida. Gente, não sou eu que estou dizendo, é só ler o texto. E tem gente que jura que o Antigo Testamento não serve para mais nada. Quando o apóstolo Paulo fala que a lei nos serviu como aio, ele não está inutilizando a lei. Ele está dizendo que a lei é boa para instruir, para te manter educado e para te manter vivo e sem corrupção. Vocês estão percebendo ou só eu que percebi? Vocês entendem por que a doutrina da aliança é extremamente importante? Aí, irmãos, você pode falar para mim: mas a lei não serve mais nada para mim, porque agora eu estou em Cristo. E o que Cristo manda você observar depois que você se converte a Ele? Qual lei que Ele manda você observar? Oxe, vocês percebem? Qual que é a diferença? Agora vamos lá. O que a lei não é também, tá? Porque a lei, irmãos, ela também serve para dizer uma coisa. Eu acho lindo isso. O apóstolo Paulo fala isso, mas eu acho lindo, lindo, lindo. Significa que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que não há ninguém que consiga cumprir a lei. Você sabe por que Deus cria uma lei para que você nunca consiga cumpri-la? Sabe para quê? Para você não se achar o suficiente, para Cristo ser suficiente na sua vida. Esse é o propósito da lei. Porque olhando para a lei você fala: é impossível que eu me salve. Aí você olha para Cristo e você diz: sim, eu fui salvo. Aí depois que você olha para Cristo,
você obedece a Cristo com todo amor, com todo carinho, você empenha toda a sua vida a obedecer a Cristo. Aí Cristo aponta para onde? Para a lei que ele deu para Moisés. Então, qual é a forma de expressão de amor? É o cumprimento da lei. Só que agora você está em Cristo, e em Cristo você cumpre a lei. De forma perfeita? Ainda não. Por isso que a palavra santificação, ela está no tempo presente. Isso significa que isso vai sempre acontecer. A santificação é um processo pelo qual o crente vai sofrer esse processo a vida inteira, até chegar o dia da glorificação, que nós somos semelhantes a Cristo. Vocês percebem tudo isso? Então, quando vier uma pessoa e te disser que a lei, que o apóstolo Paulo aboliu a lei, então o apóstolo Paulo fez por conta dele, porque Cristo falou que ele não veio fazer isso, abolir a lei, ele veio cumprir. Então ele cumpriu, eu estou isento? Não está isento. Por quê? Porque Cristo pede que nós cumpramos a lei, mas que nós não nos justifiquemos pela lei, mas que nós nos identifiquemos com o Cordeiro, e através da identificação com o Cordeiro nós consigamos cumprir a lei. Quantas horas? 9? Pontinho? É isso mesmo? Glória a Deus por isso. Então, irmãos, essa é uma etapa. Nós vamos agora trabalhar os 10 mandamentos na próxima quinta. Então, irmãos, se identifique com o Cordeiro, obedeça a lei, espere o tempo, entendam o que a ceia significa. Gente, quanta coisa que nós aprendemos só com esses textos, né? Então, o Antigo Testamento, irmãos, ele quando você joga a pedrinha num lago, quando cai a primeira pedra, você vê um anel, mas só espera um pouquinho, você vai ver todos os outros surgindo. Vocês entendem? Então as ondas vão abrindo, até que você chegue ao máximo do rio, que é Cristo. Então, é isso, para isso que a Bíblia está aqui, para que nós cresçamos em Cristo, mas cresçamos como as Escrituras nos ensinam. Tá bom? Então, irmãos, a doutrina reformada ela não é uma doutrina inventada, tá? Não é coisa de Satanás. Irmãos, eu ouvi essa semana as 3 heresias da doutrina reformada. Jesus amado, é sério que eu ouvi isso mesmo? Sim, eles falaram a respeito disso. Então você percebe que as pessoas estão falando de coisas que não conhecem a nossa doutrina. Eles ouviram falar da soteriologia, do tal dos 5 pontos do calvinismo, ele acha que as nossas doutrinas são isso. Não, gente, isso aí é monergista, está lá escrito, eu expliquei isso no meu canal. Você é monergista, você não é reformado. Reformado implica uma série de coisas, e a gente vai ter que trabalhar isso. Irmãos, como sempre, vamos ficar de pé, vamos orar a Deus e agradecer por esse momento que Deus falou aos nossos corações mais uma vez. Vamos orar, agradecer a Deus, porque Ele tem sido bom para conosco, Ele tem sido agradável para conosco. Irmãos, eu não sei nem o que dizer de tão grato que eu sou a Deus, tá? Todos os dias que eu leio as Escrituras, sou grato também pela família, pelas famílias que Deus tem enviado a essa igreja, que eu sei que é um povo eleito, um povo salvo, um povo que Deus tem chamado, e que a cada dia eles consigam crescer mais, que essas famílias sejam abençoadas, essas crianças cresçam na perfeição de Cristo, e que elas possam dar o fruto adequado, porque Deus chamou famílias, não chamou indivíduos, chamou famílias. Então creia que Deus também vai chamar toda a família de vocês, amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai Bendito, na Tua presença nos colocamos, com o coração exultante em alegria, em saber de todas as Suas verdades, Senhor, tão claramente expostas nas Escrituras. Pai, muito obrigado por tirar as escamas dos nossos olhos, ao ponto de que nós consigamos enxergar as Suas doutrinas tão claramente através das Escrituras. Pai, muito obrigado, que o Teu Espírito Santo
tem colocado em nossos corações essa necessidade de buscá-lo a cada dia, incessantemente. Que essas palavras, Senhor, sejam alojadas em nossos corações e que haja transformação de vida, porque senão seria inútil tudo isso dito, Pai. Peço que o Senhor venha abençoar cada pessoa que ouviu essa mensagem, que ouvirá, que a cada momento consigamos crescer em Ti, para uma boa perfeição adequada a Ti, não aquela que julga os outros, não aquela que se considera melhor do que os outros, mas aquela de acordo com a Tua santa e bendita vontade. Pai, nós somos gratos por Teu amor derramado a cada uma dessas famílias, Pai. Peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor prossiga com ela, que seus pés fiquem fortes a cada dia, seguindo as verdades do Teu Evangelho. Nós declaramos isso e somos gratos pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Está encerrado. Vamos, desliga para mim, por favor. Está encerrado, irmãos.